Olá, aqui é o Flávio do canal Descobrindo a Verdade e hoje nós vamos falar sobre mais um gancho que a religião pega a gente, né? Pega a gente pelo pé, aqueles ganchos que nos aprisiona, igual aqueles ganchos que é pendurado aqueles pedaços de boi assim no frigorífico. É mais ou menos daquele jeito, eles nos aprisionam daquela mesma forma. E um desses ganchos hoje é a ceia. O que eu fiz? O que você fez, Flávio? Comprei 10 pães. E hoje nós vamos entender, literalmente, já que eu não consigo desenhar aqui, nós vamos reproduzir o que foi feito nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, né? E 1 Coríntios, e vamos ler também João, né? Então, nós vamos ler os 4 evangelhos e Coríntios e tomar uma definição o que é a ceia, tá ok? E nós vamos também para Apocalipse, porque nós vamos também descobrir a ceia, que tem 2 ceias lá, você não sabe, mas é uma verdade. A ceia que você anda tomando na igreja, que você anda ansiando tomar um dia, é a pior ceia que tem, né? Mas as bodas do Cordeiro é a que nós temos que ter conosco, ok? Então, sem mais delongas, pega aí seu papel, pega aí sua caneta, seu lápis, vamos anotar aí e que você seja bem, que esse vídeo seja bem produtivo e que você possa entender as coisas do Criador, tá ok? Então, após a vinheta, nós vamos ler o livro de Mateus. Já vai abrir, né? O livro de Mateus, a ceia. Vamos lá. Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser você. Voltamos agora, né? Então vamos ler aqui Mateus 26, do versículo 17 em diante. Tá ok? Então ali começa tudo a respeito da ceia. Nós vamos começar no 17, não onde eles costumam ler mais ou menos, porque eles deixam para trás algumas coisas e que faz parte do ensinamento da ceia, tá ok? Então vamos lá. Mateus 26, 17 em diante. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: aonde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? A ceia? Não, o jantar. Era um jantar comum para o Senhor. Ele respondeu: vão até a cidade e procurem um certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Preste atenção, nós vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar de Páscoa. O jantar de Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos se assentaram para comer durante o jantar. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele morrer, seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isto é você mesmo. Então, continuando. Enquanto estavam comendo, presta atenção, eles estavam no jantar.
Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão. Vamos lá. Vamos recriar a cena. Jesus pegou o pão enquanto estavam comendo. Estavam comendo. Jesus pegou um pão e deu graças a Deus. Ó Pai, agradeço a Ti pelo pão que o Senhor nos tem dado a cada momento. É seu alimento, isso é símbolo de alimento para a nossa carne. Ok? Ele agradeceu. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Ok? Ele partiu. O que ele fez? Jesus ele partiu o pão e deu aos discípulos. Ele não comeu. Eu sou imitador de Cristo, não dos discípulos. Ok? Ele deu graças e partiu. Por quê? Porque ele tem para oferecer. Ele não estava aprendendo com os discípulos, mas os discípulos com ele. Entendeu? Então ele partiu, ele agradeceu, partiu e deu aos discípulos e disse: se alimentem disso aqui. Que nós vamos chegar ainda no pão. Ok? Ele disse: comam, isto é o meu corpo. Por quê? Porque o pão é alimento. Ok? Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Ele já tinha morrido? Quem falou que era o sangue dele? Então ele já tinha morrido? O vinho era o sangue dele? Entendeu? Ele estava dizendo que o sangue dele, que seria derramado por todo mundo, seria para... Vamos ler. Em favor de muitos, para o perdão do pecado, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então, ok? Então é isso aí, eles vão fazer isso aí. Ele deu, ele repartiu o que ele tinha. O que ele tinha? Nós vamos ver mais para frente. Então o próximo texto está em Marcos, se eu não me engano, capítulo 14. Ok? Vamos lá. Marcos 14, do verso 12 adiante. Ok? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vá até a cidade, lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás deste homem, e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Entendeu? Ele entrou na casa de um homem, lá tinha uma sala preparada já para aquele momento, para que aquilo acontecesse. Mas se você reparar, a ceia foi só comemorada com os discípulos, não foi com o dono da casa. Então foi algo meio que particular deles, não foi aberto a todos, ao público, né? Mas era algo deles. Por mais que aquele povo
seria um povo judeu que eles comemorassem, cada um estava comemorando particularmente com a sua família, com os seus próximos, né? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, então prepararam o jantar da Páscoa. O jantar. Não tem nada de místico e nem de religioso. É o jantar da Páscoa. Tá ok? Eu sei que vocês estão fazendo algumas perguntas, eu até sei porque eu já estive no lugar de vocês e eu faria as mesmas perguntas. E a gente vai ter a resposta já já. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos, enquanto estavam à mesa. No meio do jantar, ele disse, no meio do jantar, enquanto estava jantando, naquela época era de costume das pessoas conversarem muito enquanto comiam. Então, na hora das refeições, na hora que estava todo mundo reunido, eles passavam todas as histórias. Foi como a Bíblia, as escrituras nasceram, né? Como que foi contado de Adão até para frente, até chegar em Moisés, que Moisés estava muito além de Adão, entendeu? Então, como que essa história foi contada? Nos jantares, conversando pessoa após pessoa, que eu já tinha meio perdido o raciocínio também. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos, enquanto estavam à mesa. No meio do jantar, ele disse. No meio do jantar, ele disse. Presta atenção. Então eles estavam jantando, não era nada de religioso, não era nada gospel, não era nada místico, era um simples jantar. Se você não sabe, toda Páscoa eles faziam a ceia e eu vou sempre, quando a gente falar de ceia, eu vou mostrar esse prato, que era a ceia de antigamente, era isso que era a ceia. Não era um pedacinho minúsculo de pão e um negocinho de vinho para falar que ninguém estava comendo demais e bebendo demais, que essa balela toda, que isso não é ceia, tá? É isso que você está vendo aí na tela, tá ok? Então, eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu, é um de vocês. E o que está comendo no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como diz a Escritura, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus, partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo, Jesus pegou o pão, mais um pão, ele agradeceu, partiu de novo e deu aos seus discípulos. Ele partiu e deu aos seus discípulos. E deu aos seus discípulos, dizendo, peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos seus discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse, isto é o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Quer dizer, isso, o que ele estava fazendo é promovendo a morte dele, ele estava avisando sobre a morte, que o corpo dele seria alimento para o povo, e o vinho seria o símbolo de uma nova aliança, que seria derramado em favor de muitos para o perdão do pecado. Entendeu? Para que todo que aquele crê não pereça, tenha vida eterna. Então a ceia religiosa, ela não existe. Para Deus isso é blasfêmico, falar que isso é Ele que está pedindo, uma coisa que Ele nunca pediu. Nós vimos no vídeo anterior que Ele falou assim que as pessoas fazem coisas que Ele nunca pediu, entendeu?
Mas nós vamos continuar, porque ele está falando aqui, ó. Isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. É o sangue que garante a aliança feita com Deus ao povo. É a nova aliança. Vivemos debaixo da graça. A lei hoje não, para nós é nada. Aquele que vive debaixo da lei, Flávio, mas o 10 Testamento? Mas a lei não era 10 Testamento, era 713 leis. Se você cumprisse 712 e uma você falhasse, você estava condenado pela 713. Entendeu? Então era assim que funcionava na antiga aliança. Tá ok? Então a antiga aliança, e nem quando, o pessoal quando matava o bode para fazer, era expiação do pecado. O que é expiação do pecado? Expiação é quando você encoberta os pecados. Ele não é perdoado, ele não é feito nada. Porque o único sangue que poderia fazer isso é o sangue do Messias, o puro e imaculado Cordeiro de Deus. Tá ok? Então é dessa forma que a gente consegue alcançar a aliança do Eterno. Tá bom? Mas vamos continuar, não acabou ainda não. Eu afirmo a vocês, e isto é verdade, nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Ele está falando da onde? Da bodas do Cordeiro. Ele nunca mais vai beber. Se você bebe numa igreja e come desse pão aqui, que mesmo Jesus, ele disse assim, quando você, o que contamina o homem, não é o que entra pela boca, é o que sai, porque o que entra pela boca, ele vai para o estômago e logo é expelido. Quer dizer, isso aqui você come, vai para o estômago e você vai cagar isso aqui, me desculpa a palavra, mas é fato. Mas o que sai da sua boca, o que você anda falando? O que você anda fazendo? Qual que é o seu testemunho? O que sua vida anda falando sobre você? Entendeu? É comer isso aqui? É beber isso aqui? E ficar lá na igreja, oh meu Deus, tal. Aí sua vida na rua, o que ela tem dito? Olha esses pastores que ministram essa ceia, que fala, ó, se você precisa de um conserto, você que não sei o que, e lê lá, que nós vamos ler daqui a pouco. Calma aí, a gente vai chegar lá. O vídeo é para explicar totalmente o que é isso aí. Então a gente vai mostrar para você de forma linear, tranquila, sem pressa, para que você entenda. Tá ok? Então vamos continuar lendo. Agora nós vamos ler em Lucas. Agora Lucas 22, versículo 7 adiante, ok? Vamos comigo lá na leitura. Chegou o dia da festa de pães sem fermentos, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Dia que quem? Você é de que lugar da Judéia? Você é judeu? Você de que tribo que é? Olha que é pegadinha, porque judeu é da tribo de Judá. Se você for de outras tribos, você é um israelita. Você pode comemorar também, isso é para vocês, israelita. Mas se você não é israelita, você não tem parte disso. Isso aqui é prática do judaísmo, tá? Prática de israelita. Isso aqui, se você pode, é como lembrança. Você faz a prática da Páscoa. Por quê? O que é Páscoa? É a lembrança da passagem, a comemoração daquele povo que saiu do Egito, que foi tirado da mão do faraó, passou pelo deserto e chegou à terra prometida. Mas isso é comemoração. E o que é comemoração? Você sabe o que é comemoração? Comemorar não é fazer aquela festa, aquele auê e tal. Não é. Comemoração é trazer a memória. Entendeu? Então você traz à memória todos aqueles fatos que aconteceu. Aquela história contada de ano a ano, de pai para filho. Entendeu? E vai indo aquela história, e é onde nasceu toda a escritura que eu falei logo no começo. Mas vamos prosseguir.
Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem. Então nós já sabemos que em Lucas ele mandou 2. Aqui em Marcos nós vimos que ele mandou 2 apóstolos, mas não diz qual que era. Aqui ele já fala que foi Pedro e João. A seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram: onde o senhor quer que a gente prepare o jantar? É um jantar, não é ceia. Ok? Eu tô sendo muito enfático nisso aí, por quê? Porque vocês ouviram falar ceia, Santa Ceia, ceia do Senhor, a magnífica ceia, a Santa Ceia, vocês sempre falaram ceia, mas vocês nunca viram o jantar escrito aqui? Não está na sua Bíblia? Tá ceia, tá jantar. Vão e prepare para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai encontrar com vocês. Sigam este homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono da casa, ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você aonde fica a sala que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Eles prepararam um jantar da Páscoa. Tá? Que era realizado só na Páscoa, não era de mês em mês não, tá? Esse povo é muito maluco. Quando chegou a hora, Jesus sentou à mesa com os seus apóstolos e disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês. Aqui, como tenho, como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Qual é o verdadeiro jantar que vai ocorrer no reino de Deus? A bodas do Cordeiro. A bodas do Cordeiro. Ele nunca mais vai comer. Se você pensa que ele está te acompanhando lá, ele está muito longe de você, viu? Então Jesus pegou o cálice de vinho. Aqui, não, calma aí. Pois eu digo a vocês, eu nunca comerei esse jantar até que como o verdadeiro jantar. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês. Escutou? Vamos ler de novo. Vamos degustar essa palavra. Vamos ler devagar. Vamos degustar. A carne gostosa, a gente sempre dá aquela mastigada, a gente fica saboreando. Vamos saborear isso. Vamos saborear. Então, Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isso e repartam entre vocês. Eu afirmo a vocês que eu nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino. Depois pegou o pão, deu graças a Deus e em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos dizendo: isto é o meu corpo entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Isto, ele partiu o corpo, ele deu graças, ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse: peguem, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. O que é isso? É ceia? É a morte do Messias, é o meu corpo que é dado em favor de vocês.
É aquele pedacinho de pão que é dado de mês em mês para você? É isso? É isso que você consegue enxergar aqui? É isso que você consegue entender a respeito disso? Mas vamos continuar, porque não acabou ainda. Flávio, você não acabou de ler. Então vamos terminar de ler. Deus após dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Entendeu? O corpo de Cristo foi dado em favor de vocês. Que corpo? O corpo dele é o repartir, viver a nova vida. Ele morreu a vida dele para que nós vivêssemos a vida dele. E nós proliferamos a tua palavra. Entendeu? Então que nós temos que repartir o Messias, o que ele nos deixou como exemplo para cada um que nós fizéssemos. É isso que ele quer que a gente faça. Nada demais. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, ele deu a eles... Aqui, ó. Depois do jantar, que é depois da ceia, do mesmo modo, deu a ele o cálice de vinho, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este é o cálice da nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Então os apóstolos começaram a perguntar uns ao outro quem seria o traidor. Então você viu que o repartir o pão não tem nada de comer? Ah, mas lá em Mateus... Não, mas aqui está muito mais objetivo. Esse aqui é o meu corpo que é dado entre vocês. Entendeu? Ele foi morto. Ele foi morto. Ele foi morto. Reparta. Aqui, ó. Esse aqui que era a par do outro aqui, ó. Eu recebi essa parte. Agora o que eu faço com essa parte? Eu parto e dou para mais duas pessoas. Essas duas pessoas vai pegar o que ele recebeu e vai dar mais um pouco para cada, que é os ensinamentos do Pai. Vocês não conseguem entender isso? É tão simples. Quando você tira a religião de dentro da cabeça, quando você tira todas essas coisas de dentro da cabeça, a escritura fica muito fácil de entender. Mas não acabou ainda não. Nós vamos ler 1 Coríntios 11, versículo 17. Abra aí comigo. Voltando aqui, nós voltamos aqui com 1 Coríntios 17 e 1 Coríntios 11, versículo 17. Por que 17? Porque do 1 ao 16, ele foi lá e deu no meio das pernas da mulherada daquela época. Imagine se fosse Paulo hoje. Essas menininhas de TikTok, de fazer as coisas com aquele decotão aqui, que só não parece os mamilos, me desculpe vocês. Porque, esse mundo estaria ferrado. As mulheres estariam condenadas. 99,9% das mulheres, até as irmãzinhas das igrejas. Que quando aquelas irmãzinhas das igrejas senta para fazer coisa ruim, o diabo senta para prender, viu? O diabo para tudo que ele está fazendo, senta para prender com esses povo evangélico, porque o povo evangélico é terrível. Mas vamos ler o versículo 17, vamos lá. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los. Quer dizer, o que ele vai falar para o povo agora, ele não pode elogiar aquele povo. Eu não posso te elogiar. Por que ele não pode elogiar? Vamos ver o que está acontecendo. Pois as suas reuniões de adorações... O que é reunião de adoração? Seus cultos, vamos colocar assim? Pois os seus cultos fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões
a grupo de pessoas, ó, as panelinhas, ó. Tá vendo? Desde aquela época já tinha. Hoje já tá. O pessoal já fez faculdade, já tem pós-graduação em panelinha e igreja, né? Há grupo de pessoas que estão brigando e eu creio que, em parte, isso é verdade. Não há dúvida que é preciso haver divisões entre vocês para que fiquem claro quem são os que estão certos, quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia de Senhor que vocês comem. O que ele disse aqui? Vamos ler de novo? Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. Quer dizer, eles faziam nessa época, tinha um lugar chamado cenáculo. Cenáculo seria como se fosse uma cozinha, um espaço grande que eles faziam ali suas refeições. Uma cozinha comunitária, vamos dizer assim. Então eles faziam ali suas reuniões e divisões de comida, tal, aquelas coisas, né? Então nesse cenáculo eles pegaram e o pessoal que chegava com a comida mais gostosa, ele já vinha, já comia. Opa, vou comer aqui. Aí os que chegavam por último, os pobres que chegavam mais tarde, que não tinha nada, ficava com fome. E os que traziam, comia demais e ficavam até embriagados. Nós vamos ver isso aqui. Vamos lá. Pois na hora de comer, cada um trata de comer a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm sua própria casa onde pode comer e beber? Qual que é o lugar de comer e beber? É a sua própria casa. A sua própria casa. Vocês não têm casa para comer e beber? É o que a Escritura diz. Está bravo comigo? Fica bravo com a Escritura, eu só estou lendo. Eu só estou passando a verdade para você do que está escrito. Eu só quero pegar a borracha e pagar a mentira que escreveram vocês durante anos. Apagar dessa mente sua aí. Toda essa religiosidade malévola, perversa, que o sistema religioso colocou na mente de vocês. Vocês não têm casa. Vocês não têm suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus? A igreja de Deus era outra coisa. A igreja de Deus é pessoas, tá? Eles desprezavam as outras pessoas. Pode ver aqui mais acima, aqui eles falavam assim: enquanto uns ficam com fome e vocês comem demais e chegam até a ficar bêbados. Então eles desprezavam a igreja, que é aqueles que vinham, que precisavam que repartisse com elas. Tá ok? Vamos lá. Não acabou não. Pois na hora de comer, cada um está de comer a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Por acaso vocês não têm casa própria, suas próprias casas onde comer e beber? Ou será que prefere desprezar a igreja de Deus, que são os pobres, né? Envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhe diga? O que ele disse lá no começo? Não é uma coisa boa. Aqui, ó. Aqui, ó. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los. Isso aqui é coisa boa? É isso aqui que vocês fazem? Vocês pegam para ler esse texto aqui daqui para frente, para falar que é coisa boa, ele fala que não é. Agora vamos ver o que Paulo aprendeu de Deus, porque ele fala que o que eu aprendi do Pai é isso. Então vamos ver o que ele aprendeu do Pai para a gente poder entender todas essas coisas. Claro que não vou elogiá-los, né?
O que vocês esperam que eu lhes diga? Quero que eu os elogie? É claro que eu não vou elogiá-los, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor, na noite que foi traído, pegou o pão. Vamos pegar mais um pão aqui. A gente não tem essa coisa não. Ele pegou o pão, deu graças, agradeceu. Depois partiu o pão. Isso é Paulo falando. Ele partiu o pão, né? Estou segurando o pão aqui. E disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Isto é o meu corpo que é entregue. Não é entregue para comer não, galera. Isso aqui não é entregue para comer, é entregue de sacrifício em favor do seu pecado. A morte dele, você só é perdoado, você só é remido pela morte e o sangue do Cordeiro, que é o próprio Messias. Isso é o corpo, isso é o símbolo de salvação. Você tem que levar o símbolo de salvação para as pessoas que precisam da salvação. Talvez você precisa de salvação. Você que é evangélico, que está me escutando aí, você que é católico, de qualquer religião, e você não entende dessa forma que está escrito, que eu estou lendo aqui para vocês, você precisa de salvação. Você precisa de comer desse pão. Não desse aqui, mas o pão verdadeiro que morreu na cruz por ti. Entendeu? Então vamos continuar, porque ainda não acabou ainda não. A surra é grande. Que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Fazer o quê? Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento e passei para vocês, em que Jesus, na noite em que foi traído, vamos pegar de novo esse pedaço de pão aqui, como se fosse um pão inteiro. Na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças e depois partiu o pão. Partiu, ó, ele partiu. Partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue entre vocês. Faça isso em memória de mim. Cadê o comer? Cadê o comer? Mostra para mim aqui. Pega a sua Bíblia aí. Mostra para mim, por favor. Onde está escrito comer aqui? Não existe isso. Isso é farisaísmo. Isso é coisa de que não tem o que fazer. Isso nunca existiu. Deus já... O apóstolo Paulo naquela época já falou, vocês não entenderam. Vocês não entenderam? Vocês leem isso aqui para comer, sendo que não está escrito para comer? Não está escrito comer. Esse é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Faça isto em memória de mim. Parta, reparta, leve a mensagem do Messias a cada um. Faça o bem. Ame o próximo. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança que é feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, faça isto em memória de mim. Cada vez que vocês beberem. Quando você tiver, porque o próprio Messias também fala que quando você vai na casa da pessoa, tudo que coma, tudo que colocarem à mesa. Não fique receoso, porque daquele momento é o momento que eles conversavam, que eles passavam. Eu falei há poucos momentos atrás nesse vídeo, que a pessoa fala, entendeu? Então o que acontece? É essa forma, né? Então a pessoa vai, conversa, e é o momento da refeição que a pessoa costumava evangelizar, que a pessoa costumava anunciar o evangelho, as boas novas para a pessoa. Não era numa igreja, era sentado à mesa aqui, como eu estou com você aqui. Eu estou à mesa e trouxe você junto para essa mesa comigo. Vamos comer desse verdadeiro pão, o pão que desceu do céu. Calma aí que nós vamos continuar lendo. Não acabou ainda não.
De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Criador até que ele venha. Não é comer fisicamente. Cada vez que você dá para a pessoa e ela come do Messias, é comer, está comendo da libertação do... Como que eu comer de um pão que foi feito ali, quem sabe por quem, um macumbeiro, sei lá, uma cara da religião que a sua religião não gosta, entendeu? Eu falei macumbeiro porque aqui eu não conheço. Eu estou morando nos Estados Unidos, eu nem sei se tem macumbeiro aqui, entendeu? Eu estou dizendo porque a maioria das pessoas que assistem é a pessoa que veio do sistema religioso, evangélico, né? Então, o ponto negativo deles é o macumba. Mas se for ver, se for para pegar isso aqui e falar que é para comer e beber, um pedacinho de pão e um cálicezinho de vinho, eles não podem falar nada do macumbeiro que mata a galinha, porque na galinha, aqui está escrito que o pessoal matava cabrito, carneiro, boi, era tudo sacrifício, igual faz na macumba. E aí? Eu estou falando que os dois estão certo, que um está certo ou está errado? Não, estou falando que os dois estão errados. Mas se for para validar um, valida os dois. Entendeu? Mas vamos continuar. Por isso, aquele que come do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Então aquele que come de forma diferente do que é para fazer, daquela forma lá, está fazendo da forma errada, está comendo contra o sangue do Senhor. Tá ok? Então não vamos continuar aqui não, porque nós já vimos aqui o que é, o que Paulo quis dizer, tá ok? Então nós vimos aqui que isso aqui não é uma mensagem de instrução, é uma exortação, que ele não está elogiando esse povo, e depois ele ensina como fazer, entendeu? E o que Jesus fez foi exatamente isso. Ele pegou o pão e disse, falou assim, esse aqui é o meu corpo que é dado por vós, quer dizer, que vai ser morto em favor de muitos, né? Vai ser morto, o sangue derramado para a remissão dos pecados. Então é dessa forma. Então agora a gente vai ver João 6. João 6, 22. Ok? Vamos lá. No dia seguinte, a multidão que estava ao lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois esses haviam saído sozinhos. Enquanto isto, outro barco chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois que o Messias tinha dado graças. Quando viram que Jesus e seus discípulos não estavam ali, subiram no barco e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir comida que dura para a vida inteira. Não trabalhe para a comida que estraga. Comer um pedacinho de pão aqui, ó. Mas procure comer o pão da vida eterna. É isso que ele está falando. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu provas que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. E eles disseram, que milagres o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? Aquele povo da primeira, da segunda
multiplicação de pães e peixe. Eles viram tudo aquilo lá, a multiplicação de pão, de peixe. Eles viam, eles viajavam atrás de Jesus, vinham e ainda perguntaram: que milagre o Senhor vai fazer para que a gente creia nisso? Vocês creem? Você crê que isso é o que vai dar vida eterna para você? De mês em mês, você pegar e ir lá na missa, no culto, comer um pedacinho de pão, oh, o corpo de Deus, aleluia. É isso que você crê? É esse o sinal? Vamos continuar lendo, galera. Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o pão verdadeiro, pão do céu, é o meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu, que é o próprio Jesus, e dá vida ao mundo. Ele deu vida ao mundo. O pão é o Messias, que deu a vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Você vai todo domingo no culto, todo domingo na missa, todo não sei o quê, e come um pedacinho disso aqui. Você ainda está com fome? Você ainda está com sede? Não conheceu o Messias ainda? Não chegaram até ele? Vem comigo, eu vou apresentar para você. Vem comigo, assina aí, ó. Se inscreve no canal, curta isso aqui, manda para os seus amigos, manda para sua família. Venha, eu vou te ensinar você a comer e beber do verdadeiro pão. Vê o que está escrito aqui. Vamos lá? Vamos lá. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Aquele povo via e não cria. Imagina um povo de hoje. Eu costumo dizer que tem um monte... Você vê no... Tem aí o canal do Fala Zion, tem o Fuxico Gospel, tem um monte de pessoas denunciando esses falsos pastores, né? Porque eles se colocam no lugar do Messias, porque o próprio Messias, ele falou assim: eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Eu quero ver alguém se levantar e falar assim: eu também sou o pão da vida. Porque Jesus é o bom pastor e deu a vida pelas ovelhas e o pessoal se acha pastor, por que eles não falam assim: eu também sou o pão da vida? Porque o pão da vida também veio aqui em favor de muitos. Aqui, ó. Entendeu? Eu sou o pão da vida, que nunca mais... Quem vem em mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse a vocês... Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aquele que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade que ele me enviou, e não para ficar a minha própria vontade, não para fazer a minha própria vontade. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daquele que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia, pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. No último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus
porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. Ele dizia: esse não é Jesus, o filho de José? Por acaso eles não conhecem o pai e a mãe deles, como quem crê agora que diz que ele desceu do céu? Jesus respondeu: parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu vos ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai aprendem com Ele. Todos que ouvem o Pai e aprendem com Ele vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus e já ouviu. Então, você vai ler essa passagem aqui, ele já falou aqui que ele é o pão que veio do céu. Então não adianta falar assim: esse aqui é o corpo de... Coma o corpo de Cristo. Não tem como comer o corpo de Cristo. Isso aqui é para você repartir. É para você comer. É errado dizer que Jesus repartiu e deu para você comer. Ele repartiu o pão e deu um pedaço para você. Para quê? Para que você reparta com outra pessoa, não é para que você coma. Quando você coma, você está sendo egoísta. Quando você reparte, você está... quando você reparte, você está obedecendo às Escrituras. Tá ok? Então, eu quero dizer bem isso para vocês, por quê? Porque tudo que eu fiz isso aqui, eu comprei esse pão para a gente fazer isso aqui, para que você possa aprender, para que a gente pudesse fazer, já que a gente não consegue desenhar aqui onde eu tô, a gente possa pelo menos simbolizar. Ele pegou o pão, repartiu e disse: este é o meu pão que é dado entre vocês. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto o quê? Repartir. Ele partiu e disse: fazer isto em memória de mim. Não é comer. Comer é egoísmo. Nunca teve comer. Você come o pão depois, igual eu vou estar aqui, ó. Eu parti todo esse pão aqui, eu vou comer depois, para não jogar fora. Entendeu? Mas o Messias não é um pão para se comer, é um pão para se repartir. Todos têm que chegar ao conhecimento. Se você comer, você vai repartir com quem? Eu peguei esse pão aqui, parti em dois e dei metade para você. Aí você comeu, você vai repartir o que com quem? Você vai repartir o que? Com quem? Você entende isso? Tá ok? Então, o que eu quero deixar bem claro com essa passagem sobre a ceia é que a ceia que vocês comem, a ceia, a Eucaristia, vocês comem erradamente. Mas Flávio, a ceia do Senhor, você falou da ceia do Senhor e tal. Tá bom, vamos lá em Apocalipse 19. E aqui, se eu não me engano, nessa passagem aqui, eu não li ainda, eu só abri aqui na passagem. E se eu não me engano, a gente vai ver aqui matar uma outra gíria evangélica que o pessoal fala, que todas as igrejas falam e afirma ser verdade, mas a gente vai ver aqui, eu acredito que seja, que a gente vai ver aqui que isso é tudo mentira, tudo que a Bíblia, tudo que a igreja fala sobre esse termo é mentira, tá ok? Vamos lá. Apocalipse 19, 5. Então veio do trono um som de uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem. Tanto as pessoas importantes como os humildes. Aí ouvi um som que parecia a voz de muita multidão, de grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira ou como
como fortes trovões e dizia: Aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque agora chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo, e ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para o vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo disse: escreve isto, felizes os que foram convidados para as festas do casamento do Cordeiro. Essa é a festa na qual Jesus disse que ele viria e beberia. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Em seguida viu o céu aberto, apareceu um cavaleiro branco e o seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate a justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Ele tinha muitas coroas na cabeça, havia escrito nele um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue, e ele se chama a Palavra de Deus. Entendeu, galera? Ele tinha uma capa. Será que é a Bíblia? Porque vocês falam que a Bíblia é a Palavra de Deus. É a Bíblia que vai descer do cavalo, que ela venceu o anticristo, vai vir manchada de sangue, vai vir descer do cavalo branco. Entendeu? Então, essa é outra mentira contada nas igrejas, que falar que isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui contém a palavra de Deus. Isso aqui não é a palavra de Deus. Nunca foi a palavra de Deus e jamais será a palavra de Deus. Tá bom? Então não confunda isso aqui. Isso aqui não é relíquia. Isso aqui não é uma coisa mística que você tem que ter em casa, aberta em certas páginas, em certos salmos, para abençoar a sua vida. Isso aí é errado, tá ok? Então, o Messias é a palavra de Deus. A sua capa estava encharcada de sangue, ele se chama a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam montado em cavalos brancos e vestido em linho puro, tal. Então aqui nós vimos que isso aqui é a preparação para a festa do Cordeiro, né? E aí tem deixa eu ver aqui. Teve um anjo. Agora eu quero mostrar para vocês a ceia do Senhor. A gente vai ler sobre. Você não viu sobre a bodas do Cordeiro? Mas Flávio, bodas do Cordeiro não é a ceia do Senhor? Não. Nós vamos mostrar a ceia do Senhor para você. Só um minuto. Apocalipse 19:17. Aqui fala sobre a ceia do Senhor. Não é a ceia do Senhor que vocês falam na igreja? Hoje vai ter a ceia do Senhor. Hoje vai ter a Santa Ceia. A ceia do Senhor, a ceia do Altíssimo, a ceia do Grandão, né? Então, vamos ver aqui. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto. Qual é as aves que voam bem alto? São as águias, as aves de rapina, né? Que elas costumam voar bem alto para vigiar o que eles têm as presas para comer. O que é ave de rapina, Flávio? Eu não sei o que é de rapina. Aquelas que comem carne, comem carniça, como urubu, águia, coruja, entendeu? Elas comem carne. Então eu vi um anjo que estava de pé sobre o sol e gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venham e ajuntem-se para o grande banquete de Deus, o grande ceia do Senhor. Venham e comam a carne dos reis,
dos generais e dos soldados, de cavalos e de cavaleiros, e todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Então essa é a ceia do Senhor, que está escrito aqui, ó. Venham participar do banquete de Deus, a ceia do Senhor. Tá? Você pode ler aí, às vezes a sua palavra pode estar escrito só banquete de Deus, mas se você pegar outras traduções, está escrito a ceia do Senhor. Então, se você quiser participar da ceia do Senhor, pode ficar tranquilo, eu não quero participar com você, porque isso aqui é para quem ficar da grande tribulação, quem não for arrebatado, que os que ficarem na terra ainda vivos, vai ser devorado por ursos, leões, aves de rapina, e essa é a ceia do Senhor. Se você quiser ficar, lamento por você, mas eu não quero participar. O meu interesse é participar da bodas do Cordeiro. Não quero da ceia do Senhor. Então, muito obrigado para você que chegou até aqui comigo. Esse vídeo ficou um pouquinho grande, porque é um assunto bem delicado, é um assunto que decorre todo mês na igreja, e é um assunto que bate muito na cabeça das pessoas. Então, a minha intenção aqui não é ofender, porque se de alguma forma eu te ofender, eu também vou estar sendo ofendido, porque eu fiz parte desse sistema por muitos anos, por 25 anos praticamente. Ensinei isso, ajudei a servir esse tipo de coisa, mas hoje eu estou aqui lendo a verdade contigo, porque eu creio que isso aqui é verdade, entendeu? Então eu estou passando para você, para que vocês não caiam nessa enganação. Então por isso eu mando para vocês aí essa mensagem. Gostou? Curta, comenta, compartilha com todo mundo, no seu grupo. Se tiver o Facebook, já coloca a publicação lá. Vamos fazer se movimentar. O outro que eu fiz outro dia também, qual foi o último gancho? O jejum também ficou um vídeo muito bom. Então me ajude a fazer esse canal crescer, para que tenha relevância e que a gente possa dar seguimento, né, a isso aí, e que isso aí possa crescer e possa chegar aos ouvidos de mais pessoas, tá ok? Então, muito obrigado. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Não gostou, compartilhe com seus inimigos. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.